Fala, gente, vamos a mais um Conversando com você. E olha, já quero agradecer todos os likes, os comentários, os compartilhamentos. São conteúdos exclusivos para que a gente tenha aí uma vida muito melhor, mais significativa e cheia de propósito. Por falar em propósito, eu gostaria de te perguntar, você sabe o poder, conhece o poder da sua mente? Já ouviu falar sobre as divisões do cérebro? Por exemplo, o lado direito, racional, o lado esquerdo, emocional? O que você sabe sobre isso? Já parou para pensar que existe um poder incrível dentro da sua cabecinha? Pois é, esse é o tema de hoje. A professora Conceição Vieira traz isso de uma forma muito incrível, bem detalhada, bem didática, para você e eu aprendermos muito mais. Estamos de volta com mais um nosso tema no Conversando com você. Lembrando, mais uma vez, o acesso aos nossos canais. Então, nosso canal do YouTube, Conceição Vieira, se inscreva lá, ajude a formarmos uma corrente forte de reflexões existenciais. O nosso Instagram, Conceição Vieira Oficial, e o nosso Face também, Conceição Vieira Oficial. Então, nós estamos tratando como se fossem episódios das necessidades existenciais atuais. Então, já tratamos de alguns subtemas e tem um subtema que ficou meio apertado o seu tempo no nosso último programa. Algumas pessoas nos pediram para que a gente aprofundasse essa questão, que são os desafios da bondade. Então, e nós perguntávamos no programa anterior e vamos pegá-lo só para ter um gancho para a gente introduzir nessa nova reflexão de hoje. Então, nos dias atuais, é possível indistintamente nós transmitirmos atos de bondade? Então, essa bondade precisa ser indistintamente, como indistintamente nós recebemos da natureza, recebemos da vida. Então, é importante fazê-la indistintamente. Porque qual o mérito que nós teríamos em fazer, em ser útil, em ser bondoso, com quem nos é simpático? Com quem nos dá de volta essa mesma bondade? Com quem se mostra simpático ao nosso jeito de ser e de fazer. Então, é importante que seja no momento diverso, no momento adverso ao nosso jeito, no momento adverso à nossa vontade e em diversos momentos existenciais. Então, porque se eu tenho uma crença real de que o que eu faço, o que eu passo na vida tem a ver apenas com o que eu faço e não com o que o outro faz, eu reconceituo bondade para mim. Então, as minhas atitudes é que me fazem ser uma pessoa boa ou uma pessoa má, não o que o outro fez a mim. Então, se eu tenho um propósito na vida de me tornar uma pessoa melhor, aquilo que eu faço é o que importa. Então, importa que eu faça o melhor possível. Então, que eu faça as bondades. Aí você vai dizer, mas aquela pessoa que me fez um mal, um incômodo, vai ficar por isso mesmo? Não tem nada? Ora, não é a sua mão justiceira quem deve cobrar dela aquela realização. A vida se encarregará. Se esse mal foi grave e incorreu em uma infração criminal, em uma infração legal, você vai buscar os meios para que aquilo seja superado, seja corrigido, no que diz respeito a uma punição àquela pessoa, àquela realização. Mas se foram coisas do dia a dia, do passar, que incomoda, que fere, mas não é uma atitude criminal, ela pode ser até incômoda, sofrida, ela pode ser odienta, ela pode ser... Você tem que compreender que a vida vai cobrar daquela pessoa aquilo. Não existe um ato que não tenha uma reação. Não existe um ato que não tenha um retorno de um ato no mesmo sentido. Ou em sentido contrário, mas com a mesma intensidade. Não existe. São coisas naturais, são coisas existenciais, são coisas que a física explica. Não precisa você dizer, eu sou bonzinho, eu perdoo e tal, porque depois, quando eu morrer, e não sei o quê, e amanhã, e isso e aquilo, o perdão, eu preciso também do perdão divino. Não precisa você fazer esse discurso da santidade. Você pode até crer nele, algumas pessoas creem, e nós precisamos respeitá-las e orientá-las que sigam. Mas você pode também pela razão única, simplesmente pela razão. Se você acredita na física,
Se você acredita numa lei matemática, numa lei física, você vai saber que todas as nossas ações têm uma reação. Então, a vida vai me cobrar a ação que eu tive. Então, aquele ato de alguém que você acha que foi mal, ele veio em sua direção, mas a pessoa terá aquilo, pagar, vamos dizer assim, neutralizar aquilo que foi realizado. Então, tenhamos tranquilidade. E eu me admiro, porque eu vi a fala sobre isso em William. Então, William dizia assim, se coloca no lugar do outro, é empatia pelo outro. E disse, não faça nada pensando em troca, faça por si, para que a sua ação tenha um resultado muito maior. Né? Para que a sua ação tenha um resultado muito maior. Ele chamou assim, o volume da sua ação seja muito melhor. A expressão real dele foi essa. Então, conversando com o povo é rico por isso. Então, o volume da sua bondade vai ser muito maior. Então, isso é uma maravilha. E a gente precisa crer, né? Cientificamente mesmo. Você pode crer pelos dois âmbitos. Você pode acreditar na razão e você pode ir pelo sentimento de realização superior. Mas nós voltamos já. Bom, vamos saber o que as pessoas pensam sobre esse tema. Eu acho o seguinte, o que você puder ajudar uma pessoa, faça. Não pense em ajudar e pensar em nada em troca. Eu acho que o dia que eu falo muito é assim, não mude seu caráter, não mude sua personalidade por ninguém, mas faça ao bem ao próximo. Então é aquela coisa, faço porque eu gosto, faço porque eu me sinto bem fazendo bem às pessoas, mesmo sem de repente nem receber nada em troca, mas eu fiz minha parte. Eu acho que a mesma coisa deve você estar aí atrás dessa câmera aí, fazer a mesma coisa, porque o mundo só vai mudar dependendo de você. Se você esperar o do outro, vai ficar difícil. Faça a sua parte, que aí o volume vai ficar maior da bondade. Continuamos refletindo sobre os desafios da bondade. Então eu queria voltar ainda a essa questão do William. E ele nos diz, ajude o máximo que puder, sem mudar o seu caráter. Repare em poucos minutos quanta sabedoria, sem mudar o seu caráter. Então ajude o outro que puder, sem mudar o seu caráter. Ajude sempre, ajude o máximo possível. Não espere nada em troca. O resumo da sua fala foi essa. Ora, e tem lógica essa expressão? Tem sim. Faça o possível por outra pessoa em uma situação tal. Desde que você tenha consciência de aquilo, contribui para a evolução, para a melhoria, para amenizar o sofrimento dela. Agora ele disse, sem mudar o seu caráter, porque alguém pode lhe pedir alguma coisa que para você é imoral. Alguém pode lhe pedir alguma coisa que para você é trair a sua consciência. Alguém pode lhe pedir uma coisa que você vilipendia o seu ser. E aí, a sabedoria popular foi quem me disse que nós deveríamos refletir, parar e pensar, não ir só pelo sentimento. Né? Não, o sentimento da bondade, estou ajudando. É meu amigo, pô, está em situação complicada, eu vou fazer, eu vou ajudar. Mas aquela ajuda que você está fazendo para ele está tirando a liberdade de outra pessoa, está causando dor e sofrimento a outra pessoa. Então a gente não pode sobrepor à justiça esse sentimento aparentemente de bondade, porque eu coloco essa bondade entre aspas. Então você pensa que está ajudando, mas você está criando e gerando um mal maior. Não é porque é seu amigo, não é porque é seu irmão, não é porque foi seu pai quem pediu. Algo que na consciência, em sua consciência não passa. Algo que transgride a sua essência. Então você está fugindo do seu propósito, você está realizando uma bondade entre aspas, então uma bondade que aparentemente recebe esse nome, mas ela está lhe levando para algo negativo, ela está fazendo você perder e mudar o seu caráter. Está lhe convidando a uma atitude sem ética, e você, em nome da amizade, que amizade é essa? Se ela não corrige, não dá oportunidade ao outro de corrigir e lhe imprime ainda também uma taxação de infração também. Eu não estou dizendo que você não tem que ser bondosa para com aquela pessoa que realizou o ato infracional ou que está lhe pedindo algo que você não concorda, não admite. Não estou dizendo que você deve repudiá-la, né? Você tem que repudiar o erro. Você tem que não aceitar aquele equívoco, mas pedir que a vida lhe conceda oportunidade. Você vai dizer, fulano, tenha paciência, existiu esse erro. É preciso, vamos ver como você vai fazer.
para assumir, para informar, para esclarecer, para mudar. Eu vou estar do seu lado, eu vou contribuir com isso. Vamos criar umas circunstâncias, vamos dar um tempo, vamos fazer qualquer coisa, mas vamos alcançar a verdade. Porque são duas coisas, dois erros praticamente simultâneos. A da realização dela e do seu conceito de bondade contribuindo. Então, refletamos mais profundamente um pouquinho sobre isso. E aí, nós fomos conversar com nossa equipe, né, que dá o suporte, a sustentação para que tudo isso aqui aconteça, né, o trabalho de concatenar as ideias, o trabalho de garimpar no coração das pessoas e na cabeça das pessoas a contribuição para esse programa, é feito por toda a equipe que aqui contribui. O embelezamento desse ambiente, né? Como prescrutar, como perceber o brilho, a luminosidade, a nuance de cores, essa harmonia para fazer chegar até você a nossa mensagem. Uma equipe dedicada para isso. Então, eles detectaram uma florista. E essa florista nos dizia assim, estava ali, no dia a dia, na luta, Sueli Conceição, na luta. E pararam ela por um instante para questioná-la. Ela disse, existe bondade sim. Com certeza, ela falava assim, com certeza. Se eu não acreditasse que existia bondade, eu não acreditaria em mim. Veja que beleza, que sabedoria. Se eu não acreditasse que existisse bondade, eu não acreditaria em mim. Será que ela tem uma vida sofrida, de dificuldades, talvez até em alguns momentos, né? De saúde, ou financeira, ou de familiar, ou o que for. Mas eu quero dizer que a bondade supera. Se eu não acreditar na bondade, eu não acredito em mim. Ela disse, a nossa equipe perguntou, e você tem exemplo de pessoas que realizam bondade? Tenho sim, eu tenho amigas que realizam bondades, assim, constante. Tem uma que cuida de animais, das refeições dos animais que estão abandonados. Então, isso é se preocupar com o outro, isso é realizar bondade. Eu tenho outra que frequenta as pessoas que estão o hospital com as pessoas que estão com câncer, está na equipe contribuindo voluntariamente. Vejam que como tem coisa positiva e boa no mundo, mas nos parece horas que só tem coisas negativas. Se nós chegarmos em casa, 8h30 da noite, ligar o Jornal Nacional. Se nós chegarmos em casa, ligarmos às 7h30 da noite o Jornal da Record. Se nós chegarmos, nós vamos ver tantas as coisas atrozes, tantas dificuldades, tantos atos de violência no noticiário, que nós acostumamos os nossos ouvidos a essa coisa normótica, né? Igual demais e sofrida demais. Então, que anestesia o nosso ser, que anestesia a nossa essência, que anestesia a nossa vibração. A gente janta ouvindo noticiário negativo. A gente toma café da manhã, muitas vezes, ouvindo noticiário negativo. Então, que estado interior para a realização da bondade com você próprio você está construindo, você está gerando para a sociedade, para o mundo. Então, é preciso rever. E coisas simples nós estamos falando para rever. Coisas do dia a dia, coisas do cotidiano. E Sueli ainda disse assim, professora Conceição, eu gostaria de saber se a senhora pensa como eu, nesse conceito de bondade, dessas coisas, de que ela existe, de que ela está presente. Claro que eu acredito. Claro que você está certa, Sueli. Claro que a bondade é superior à maldade, vamos colocar tudo entre aspas, existente no mundo, porque tudo é relativo, né? Mas vamos colocá-la uma sobrepondo a outra, a bondade sobrepõe, né? E o William também questionou ainda, você realizou alguma coisa que foi pelo sentimento, que foi pelo coração? Que é essa a principal dúvida entre ele, o que é pelo coração e se está esperando algo em troca e o que não é pelo coração. Então, eu realizei sim uma coisa forte, várias coisas, mas uma foi mais forte que outras, pelo coração. A concepção dos meus filhos, das minhas filhas e do meu filho. Então, atos pelo coração, decisão de sentimento e que mudou completamente a minha existência atual. Os valores da vida, as concepções, as prioridades, né? Então, mais externa a realização, mais interior,
né? E isso já deram outros frutos. Então, quantos netos, quantas netas, Então, essa mudança, né, nesse propósito, nasceu de uma decisão de coração, de uma decisão de sentimento. Então, quantas pessoas como eu têm realizado tantas outras ações inspiradas nesse sentimento, inspiradas nessa bondade que nasceu não no lado esquerdo do peito, mas traga esse coração um pouquinho mais para cá e diga no centro do seu peito, a sua essência, a sua energia, a sua vitalidade para a vida passa pelo centro, e isso é uma dimensão do coração, uma dimensão do sentimento. Professora Conceição Vieira, gostaria de saber se é preciso coragem e força para chegar em algum lugar, os objetivos. Ser corajoso e ser forte no mundo atual. Eu tenho que falar grosso? Discutir política, pontos de vista diferentes. A vontade que dá é socar fulano, dar soco, dar murro, diante daquilo que ele falou com relação a esse ou aquele candidato. É ser forte. Passei por um carro e o motorista cortou, passou na minha frente e ainda quando eu passei por ele, xingou e tal e tal. Eu parei o carro e tal e tal. Eu sou corajoso. São conceitos tão primitivos de fortaleza e de coragem para o mundo atual. Como primitivas têm sido as nossas atitudes em muitos momentos do nosso dia a dia. Quantas lideranças estão pensando que a coragem e a fortaleza passam pela força física e passam pela intolerância e passam pelo falar grosso? Um equívoco muito grande. Você quer tocar o outro, você quer se constituir uma liderança capaz de arrebanhar pessoas? Dê um exemplo. Fale com coerência. Horas até, você precisa falar mais forte realmente. Mas fale com a energia que nasceu no centro do seu peito. Você inspirou e falou, mesmo que tenha sido com dureza, mas foi com amorosidade. Foi com um sentimento de justeza. O amor, justeza. O que é amor, justeza? O amor da atitude necessária, da ação necessária naquele momento. E a ação necessária em determinado momento pode ser não, em outro momento pode ser sim. Em uma circunstância, o forte cala, silencia. E o fraco revida, se rebela. Então é preciso ter essa sensibilidade para se perceber que coragem e que fortaleza nós precisamos em cada instante da vida. A coragem de tomar uma decisão nova na vida. Eu vinha palmilhando na vida de tal jeito, com tal procedimento, com tais e tais valores me guiando. Em determinado instante, refletindo, eu tomando o controle da minha mente, percebi que deveria mudar. E eu não tenho que ter vergonha em mudar. Eu não tenho que achar que isso é fragilidade mudar. Eu tenho que encontrar uma força, né, em mim própria para aquela mudança. Eu tenho que ser fiel ao meu propósito. Eu tenho que ser fiel àquilo que está sendo cogitado como novo dentro de mim. A esse convite que está surgindo em mim. Então a coragem muitas vezes é para mudar. A coragem muitas vezes é da resiliência. A coragem é para recomeçar. A coragem é para quantas pessoas estão deprimidas, quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas... Porque seu tapete foi puxado em algum instante e ela não tem forças para retomar. Não sabe como fazer para realizar o seu propósito diante daquela puxada de tapete que às vezes foi da vida, foi da existência. Às vezes é para nos fazer acordar. Essa instabilidade que surgiu em nós em alguns instantes pode ser o telefone tocando, dizendo: acorda, Conceição, acorda para a vida, é hora de uma mudança. Tenha coragem, mude. Né? Quantos de nós recebemos esse convite insistentemente, constantemente? E força. A força passa pela capacidade determinante de superar desafios, de vencer adversidades. Então, por exemplo, Gandhi
renunciou a todos os seus bens materiais, as suas riquezas familiares, o seu terno bonito muito alinhado, as suas viagens, né, da Índia para a Inglaterra tantas vezes e para os Estados Unidos, para, refletindo sobre a vida, sobre o pensar dos homens e mulheres na sociedade, levarem a mudança de comportamento. Então, poxa, ele teve coragem de mudar radicalmente a sua vida. O que levou ele a isso? Como isso aconteceu? E determinado ele foi para a existência toda. Então você é encontrado depois aquele Gandhi, estudado, inteligente, capaz e de origem financeira, né, boa. Como é que ele se torna alguém refletindo, meditando na vida, nos lugares que passavam, andando na rua com roupas muito simples e foi capaz de incomodar os ingleses com as suas atrocidades, ocupando a Índia, escravizando a Índia. Levá-los à loucura, levá-los ao desequilíbrio, de perceber que alguns enlouqueceram mesmo, de que aquilo era um equívoco o que eles faziam com relação ao povo indiano. Então, que exemplo gigantesco, um homem franzino, aparentemente frágil, sentado, meditando. A sua força interior, a sua capacidade, tudo está aqui. E você precisa ser o condutor da sua mente. Nós precisamos conduzir a nossa mente, mas ela rege a nossa vida. Você tem um Mandela, um homem de, não sei, aparentemente 1,80 m, trancado, trancafiado numa cela, menor que ele. Acho que tem 1,60 m a cela. Trancado ali, quantos anos? Mais de uma década. E levantar dali, sem ódio. Penso que precisou, que força precisou ter esse coração e esse ser humano. Sem ódio, levantar e colocar a sua força interior a serviço do seu país. E conversar com seus algozes. E conversar com aqueles que tinham escravizado o seu país. Com aqueles que realizavam o racismo institucional. E chegar à presidência. E convidar um dos seus carcereiros a jantar e a estar numa mesa, num banquete, numa realização com ele. Isso é força, isso é coragem. E foi a liderança que foi e chegou à presidência do país. Nós estamos passando por um processo recente, assim, independente de lado, de posição. Estou dando exemplo de homens que tiveram posições políticas, inclusive Gandhi, Mandela. A gente não está discutindo isso, está discutindo o ser. Não importa a posição política. Nós temos uma experiência agora também. Um homem que nesse país ficou trancafiado mais de 500 dias e que sai sem ódio. Lula é essa referência. Nesse instante. Independente do seu lado, de sua posição, de sua visão sobre ele. Teve a força e a coragem de sair dali e dizer: eu só sossego, meu coração só sossega quando ficar comprovado de que eu não infringi essas coisas todas que alegam para mim. Quando ficar muito claro de que há inocência na minha existência com relação a esses atos, precisa muita força e sair sem ódio. E receber e acolher hoje também parte dos seus carcereiros dizendo: ele é uma liderança, eu vou votar com ele, como alguns já se manifestaram em redes sociais. Então, e você dizer, isso tudo que eu vivi, a perda de familiares pelo ódio, de um irmão, de uma esposa, de um neto, e dizer: eu vou colocar essa energia a serviço do meu país, se o povo quiser. Se o povo quiser. Está se submetendo à democracia. Seja qual for o encaminhamento, eu vou viver aquilo que o povo decidir. Eu vou me posicionar naquele lugar que a vida me colocar. E está disposto a viver essa experiência quaisquer. Porque todas elas têm o mesmo valor. Poderá ser voltando a ter um cargo importante no país e poderá tendo que simplesmente cuidar da sua família, dos seus amigos, dos seus aliados e continuar ideando, porque o que importa é você permanecer na trilha do ideal de sociedade que você quer alcançar. Então eu quero dar exemplos, independente de qualquer simpatia ou antipatia, reflexivos sobre o que é mudar, sobre o que é ter força. Então você podia sair dali deprimido, acabado ou odiento. E nós vemos quantas pessoas livres odiando. Quantas pessoas que não foram submetidas a injustiças odiando. Quando falam, inspiram ódio, inspiram justiça com as mãos. Quantas assim se comportam? Então, o que acontece? Nós precisamos entender essas diferenças e valorizar
Porque esses exemplos que eu dei 3 exemplos. Nós temos no cotidiano dezenas, centenas, e nós não enaltecemos, e nós não vislumbramos, e nós não escutamos. Precisamos ter ouvidos para as pessoas que estão no nosso entorno, nos dando exemplos de vida, nos mostrando que elas sabem das suas urgências necessárias, então urgências existenciais. O que é urgente agora? São atitudes de coragem, de força, como uma outra versão, coragem para mudar, força para liderar, com exemplo. Você precisa de controle da sua mente, você precisa de realização da bondade, você precisa de descobrir o seu propósito. E assim, nós continuaremos refletindo. Reflita sobre esses pontos que nós tratamos hoje. Reflitamos juntos. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Que interessante, né, gente? O quanto de razão e o quanto de emoção você aplica nas suas atitudes. Lembrando que é muito importante aplicar a emoção certa no momento certo e da forma certa. Se você consegue fazer isso, você terá resultados positivos sobre a sua vida. Só para lembrar, o nosso convite está feito todo sábado às 10 horas da manhã. Nós estamos na TV Aparipê, a TV da Sergipanidade, canal 6.1, e nós temos a reprise do programa toda terça-feira às 8 horas da noite. Nosso encontro marcado, hein? Até a próxima, conversando com você.